Olá, eu sou o professor Mauri. Hoje nós iremos começar uma aula com um circuito em resistência em série. Resistência em série. Ainda a simbologia, em volta ou em torno da simbologia. R é de resistência, né? Mais de uma resistência, uma interligada na outra. Isso é uma resistência em série. Então, duas resistências, três resistências. Na vertical, ela também está em série. Então, aqui, ó, desenho aqui. Então, essas resistências aqui, quantas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 resistências. Todas essas resistências, elas estão em série. Até como eu calcular resistências equivalentes, que é R1, R2 e R3. Então, eu tenho três resistências. Vou pegar as três resistências e vou transformar em uma só. Então, isso aqui é resistência equivalente. Calcular resistência equivalente, eu vou apenas somar as resistências, que é a fórmula para eu calcular uma resistência o quê? Equivalente. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dizer que essa aqui são 2 ohms, essa 3 ohms e essa aqui 5 ohms. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar essa fórmula, então a resistência equivalente vai ser o quê? R1, R2, R3, ó, R1 mais R2 mais R3. Quanto que vai dar isso? R1, quanto que é o valor da R1? É 2. Mais, quanto que é o valor de R2? É 3. Mais, quanto que é o valor de R3? É 5. Quanto que vai dar isso? 5 com 3, 8. 8 com 2, 10. Não é isso? Então, esse valor aqui vai dar 10 ohms. Tem que saber como é que a corrente elétrica se comporta aqui dentro. Como é que funciona a corrente elétrica? Então, aqui tem a simbologia da corrente elétrica. Vou dizer aqui, ó, que a corrente elétrica, que é representada pela letra I, está nesse sentido. Então, como é que é a corrente elétrica aqui, nesse sentido? Eu tenho uma corrente elétrica, supondo que seja nesse sentido. E como se comporta a corrente elétrica? Exemplo aqui, se a corrente elétrica for 5 A, tá certo? A corrente aqui no I2 vai ser 5 A e a corrente aqui no I3 vai ser 5 A. Se pegasse um alicate amperímetro e fosse medir a corrente elétrica, ela ia ser igual em todos os pontos. Nesse exemplo aqui, ó, se a corrente elétrica aqui fosse 5, ela ia ser igual em todos os pontos, até o final ia ser. Exemplo, a corrente elétrica total é igual às correntes o quê? Parciais. Então a corrente total ia ser a I1 é igual, a corrente total é igual a I1, é igual a I2 e é igual a I3. Então a corrente elétrica total é igual às correntes elétricas o quê? Parciais, porque elas são iguais em todos os pontos. Então a tensão elétrica aqui se comporta um pouco diferente da corrente elétrica. Ela entra um valor e sai no outro. Ela entra um valor e sai no outro. Então você observa o seguinte, que a tensão elétrica ela entra num valor e ela vai o quê? Perdendo, vai diminuindo. Então, se eu colocar aqui uma tensão, aqui é a simbologia de uma, vamos dizer assim, uma bateria, que fosse, né, com um valor aqui de 100 volts, ela ia entrar 100 volts e ia começar a perder aqui. Aqui ela perdeu uma parcela da sua tensão, porque eu tenho uma diferença de potencial aqui, ó. Então ia ficar o seguinte aqui, ó. Ela entra mais e sai menos. Eu tenho vários VRs da vida, ou VUI. Por exemplo, eu tenho um VRI aqui, eu tenho quedas de tensões. Eu tenho um VRI aqui e eu tenho um VRI aqui. Tá certo? Então aqui eu tenho várias quedas de tensões. Vou colocar aqui do lado o que a gente já falou um pouquinho sobre a lei de Ohms. Ou o RI. Tudo bem? Então é o seguinte, eu tenho aqui 100 volts. Qual é a minha queda de tensão aqui neste ponto aqui? Tensão.
total do meu circuito elétrico, a tensão total é igual à soma das tensões parciais. Por exemplo, R1 mais R2 mais R3, pontinho, pontinho, mais Rn. Então, a tensão total é a soma das tensões parciais. Qual é a minha resistência equivalente aqui? 8. É 2 mais 3 mais 5. Isso vai dar quanto? 10 o quê? 10 ohms. Então já descobri aqui o quê? A minha resistência equivalente. Então o que eu quero achar? A corrente elétrica. Eu não quero achar a corrente elétrica? 10. Então, ó, V dividido por R. Qual é a tensão? Qual o valor da minha tensão total? É 100. A minha resistência equivalente, qual o valor da minha resistência? 10. No caso aqui, que eu calculei 10, vou cortar esse zero com esse, 10 dividido por 1, dá 10 ampere. Opa, então calma aí, eu já tenho a corrente elétrica e agora eu consigo calcular a tensão, o quanto se perde aqui de tensão nesse ponto, nessa resistência 1. Então a tensão no ponto 1 vai ser igual a quê? Vou fazer passo a passo. R1 vezes a corrente o quê? Corrente total. Então V1, o que é V1? R1, quanto que é R1? É 2 vezes. Quanto que eu calculei a corrente elétrica? 10. Quanto que vai dar isso? 20 é o quê? Não, 20 volts. Então eu tenho 20 volts nessa minha tensão aqui, parcial em primeiro ponto. Então aqui, de 100, ela está perdendo quantos volts? 20 volts. Então, pessoal, nessa ideia aqui, a gente tivemos aqui, na resistência em série, a gente conseguiu calcular, saber a simbologia, calcular a resistência equivalente, comportamento da tensão e corrente elétrica no circuito, e aproveitamos o exemplo e conseguimos calcular a tensão, a perca de tensão em um ponto qualquer no circuito elétrico. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.